Parte 1. Sara aprende o segredo sobre a lei da atração. Capítulo 1. Sara franziu a testa enquanto estava deitada em sua cama quentinha, decepcionada por encontrar-se acordada. Ainda estava escuro lá fora, mas ela sabia que era hora de levantar. Odeio esses dias curtos de inverno, Sara pensou. Eu gostaria de ficar aqui até que o sol viesse. Sara sabia que tinha sonhado. Foi algo muito prazeroso, embora ela não tivesse ideia agora sobre com o que sonhara. Eu não quero acordar ainda, Sara pensou, enquanto tentava se ajustar do sonho prazeroso para a fria manhã de inverno não tão agradável. Sara se aconchegou bem fundo em sua cama quentinha e apurou os ouvidos para ouvir se sua mãe estava acordada e andando pela casa. Ela puxou o cobertor sobre sua cabeça e fechou seus olhos, tentando se lembrar de um pouquinho do sonho agradável do qual tinha acordado. Tinha sido tão delicioso que Sara queria mais. Poxa, eu realmente preciso ir ao banheiro. Vou ficar quieta e relaxar, e talvez eu não perceba. Sara mudou de posição, tentando adiar o inevitável. Não está funcionando. Está bem, desisto. Outro dia. Grande coisa. Sara saiu na ponta dos pés pelo corredor para o banheiro, pisando com cuidado sobre a mancha no chão, que sempre rangia, e calmamente fechou a porta. Ela decidiu não dar descarga no vaso sanitário para que pudesse desfrutar do luxo de estar realmente desperta e sozinha. Apenas mais 5 minutos de paz e tranquilidade. Sara pensou. Sara, você já levantou? Vem aqui e me ajude. É melhor dar a descarga, Sara murmurou. Ok, já estou indo, ela respondeu à mãe. Ela nunca conseguiria entender como sua mãe sempre parecia saber o que todos na casa estavam fazendo. Ela devia ter escutas escondidas em cada cômodo, Sara concluiu amargamente. Ela sabia que não era verdade, mas sua agitação mental negativa estava bem no caminho e parecia que não havia como detê-la. Vou parar de beber qualquer coisa antes de ir para a cama. Melhor ainda, a partir do meio-dia não vou beber mais nada. Assim, quando eu acordar, posso ficar na cama e pensar só para mim, e ninguém vai saber que estou acordada. Fico pensando, quantos anos a gente tem quando para de curtir os próprios pensamentos? Sei que isso acontece porque ninguém é sempre tranquilo. Eles não podem escutar os próprios pensamentos porque sempre estão falando ou assistindo televisão. Quando entram no carro, a primeira coisa que fazem é ligar o rádio. Ninguém parece gostar de estar sozinho. Eles sempre querem estar com alguém. Eles querem ir a uma reunião, ou a um cinema, ou a uma danceteria, ou a um jogo de bola. Eu gostaria de colocar um manto de silêncio sobre tudo o que eu pudesse, só por um pouquinho, me ouvir pensar. Imagino se é possível estar acordada e não ser bombardeada com os barulhos das outras pessoas. Vou organizar um clube, Pessoas contra OPN. Os requisitos dos membros incluem: você pode ser como os outros, mas não precisa falar com eles. Você pode gostar de ver os outros, mas não precisa explicar aos outros o que você viu. Você tem que gostar de estar sozinho às vezes, só para pensar seus próprios pensamentos. Tudo bem querer ajudar os outros, mas você deve estar disposto a manter isso no mínimo, pois isso é uma armadilha que com certeza lhe estragará. Se você for muito útil, está acabado. Eles lhe consumirão com as ideias deles e você não terá tempo para si mesmo. Você deve estar disposto a ficar tranquilo e olhar os outros sem eles estarem cientes de você. Fico imaginando se todo mundo gostaria de se unir ao meu clube. Não, isso a arruinaria. Meu clube tem a ver com não precisar de clubes. Tem a ver com a vida ser importante o bastante, interessante o bastante, divertida o bastante, que eu não precise de mais ninguém. Sara! Assustada, Sara piscou enquanto retomava consciência de que estava de pé em frente à pia do banheiro, olhando vazio no espelho, com sua escova de dentes movendo-se sem entusiasmo em sua boca. Você vai ficar aí o dia todo? Mexa-se, temos muitas coisas a fazer. Capítulo 2. Sara, você queria dizer algo?
Sara pulou, tornando-se ciente quando o Sr. Jorgensen disse seu nome. Sim, senhor. Quero dizer, sobre o que, senhor? Sara gaguejou enquanto os outros 27 alunos da sala riam. Sara nunca tinha entendido o motivo pelo qual eles tinham tal prazer com o constrangimento de alguém, mas eles nunca falhavam em fazer isso, rindo ruidosamente como se algo realmente divertido houvesse acontecido. O que há de engraçado em alguém se sentir mal? Sara simplesmente não conseguia adivinhar a resposta a isso, mas, de qualquer forma, agora não era a hora de pensar sobre isso, pois o Sr. Jorgensen ainda estava mantendo-a no inacreditável centro de desconforto, enquanto seus colegas de escola observavam com exagerada alegria. Você pode responder a pergunta, Sara? Mais gargalhadas. Levante-se, Sara, e nos dê uma resposta. Por que ele é tão rude? Isso é realmente tão importante? 5 ou 6 mãos ansiosas se levantaram na sala, como se mostrando que os alunos tivessem prazer em fazer Sara parecer mal. Não, senhor, Sara murmurou, afundando em sua cadeira. O que você disse, Sara? O professor vociferou. Eu disse não, senhor. Eu não sei a resposta à pergunta. Sara disse um pouco mais alto, mas o Sr. Jorgensen ainda não tinha terminado com Sara. Não ainda. Você sabe a pergunta, Sara? O rosto de Sara ficou vermelho de vergonha. Ela não tinha a menor ideia de qual era a pergunta. Ela tinha estado aprofundada em seus próprios pensamentos, na verdade, em seu próprio mundo. Sara, posso lhe dar uma sugestão? Sara não olhou para cima, pois sabia que dar ou não sua permissão não faria o Sr. Jorgensen parar. Sugiro, minha jovem, que você gaste mais tempo pensando sobre as coisas importantes que são discutidas aqui nessa aula, e menos tempo olhando para fora da janela, perdendo seu tempo no ócio, com pensamentos inúteis. Tente colocar algo nesta sua cabeça vazia. Mais gargalhadas. Essa aula não vai terminar nunca. E então o sino, finalmente o sino. Sara caminhou lentamente para casa, olhando suas botas vermelhas afundando na branca neve. Grata pela queda da neve, grata pela calma, grata pela oportunidade de se retirar para a privacidade de sua própria mente, conforme começava sua caminhada de 2 milhas para casa. Ela percebeu que a água embaixo da ponte da rua principal estava quase que completamente coberta de gelo, e ela pensou em correr pela margem do rio para ver a espessura do gelo, mas decidiu fazer isso um outro dia. Ela era capaz de ver água fluindo embaixo do gelo, e sorriu conforme considerava quantos rostos diferentes esse rio mostrava durante o ano. Essa ponte, cruzando esse rio, era sua parte favorita em seu caminho para casa. Sempre havia algo interessante acontecendo aqui. Depois de atravessar a ponte, Sara olhou para cima pela primeira vez desde que deixou o pátio da escola, e ela sentiu uma pontada de tristeza quando percebeu que sua calma caminhada solitária estava a apenas 2 blocos de terminar. Ela diminuiu o ritmo para saborear a paz que tinha redescoberto, e então se virou e andou um pouco para trás, olhando para a ponte. Oh, bem, ela suspirou baixinho enquanto entrava na estrada baixa para sua casa. Ela fez uma pausa nos degraus para chutar um grande monte de folhas de gelo, soltando-o com suas botas e chutando-o para um banco de neve. Então, ela tirou suas botas molhadas e entrou em casa. Silenciosamente, fechando a porta e pendurando seu pesado casaco molhado no gancho, Sara fez o mínimo de barulho possível. Ela não era nada parecida aos outros membros de sua família que normalmente chegavam falando algo. Estou em casa, ao entrar. Eu gostaria de ser um eremita, ela concluiu, atravessando a sala para a cozinha. Um ermitão, calmo, feliz, pensador, falante ou não falante, escolhendo tudo em relação ao meu dia. Sim. Capítulo 3. Sua única consciência, quando ela se estatelou em frente ao seu armário de escola, no chão riscadinho, foi que seu cotovelo estava doendo muito. Cair é sempre um choque, acontece tão rápido.
No momento, você está de pé, se movendo rapidamente adiante com alguma intenção bastante deliberada de sentar-se em sua cadeira quando o sino final tocar. E no próximo minuto, você está deitado de costas, imobilizado, atordoado e ferido. E a pior coisa em todo mundo é cair na escola, onde todo mundo pode ver você. Sara olhou para um mar de rostos alegres rindo, dando risinhos furtivos, ou rindo bem alto. Eles agem como se nada igual tivesse acontecido a eles alguma vez. Quando eles perceberam que não aconteceu nada tão excitante como osso quebrado ou um machucado, ou uma vítima se contorcendo de dor, a multidão se dissolveu, e seus macabros colegas de escola seguiram suas próprias vidas, voltando para suas salas de aula. Um braço vestido num casaco azul estendeu a mão e tomou a mão dela, puxando-a para uma posição sentada. E uma voz de garota disse: "Você está bem? Você quer se levantar?" Não, Sara pensou, eu quero desaparecer. Mas já que a multidão já havia quase desaparecido, Sara sorriu fracamente, e Ellen a ajudou a se levantar. Sara nunca havia falado com Ellen antes, mas ela a tinha visto nos corredores. Ellen estava 2 séries à frente de Sara, e ela estava na escola há cerca de 1 ano. Sara realmente não sabia muito sobre Ellen, mas isso não era incomum. Crianças mais velhas nunca interagem com as mais novas. Havia um tipo de código não escrito contra isso. Mas Ellen sempre sorria facilmente, e muito embora ela não parecesse ter muitos amigos e se virar por si mesma, ela parecia perfeitamente feliz. Talvez por causa disso Sara tinha percebido Ellen. Sara era uma solitária também. Ela preferia sim. Esses pisos ficam tão escorregadios quando está molhado lá fora, Ellen disse. Estou surpresa por mais pessoas não caírem aqui. Ainda um pouco atordoada e constrangida no torpor, Sara não estava conscientemente focada nas palavras que Ellen estava falando, mas algo na oferta de Ellen fazia Sara se sentir bem melhor. Era um pouco perturbador para Sara se pegar tão tocada por outra pessoa. Era realmente uma rara ocasião para ela preferir as palavras faladas de outra pessoa ao calmo retiro de seus próprios pensamentos. Parecia estranho. Obrigada, Sara murmurou conforme tentava tirar um pouco da sujeira de sua saia. Acho que não vai ficar tão ruim quando secar um pouco, Ellen disse. E novamente não eram as palavras que Ellen falava. Elas eram normais, palavras comuns, mas era algo mais, algo sobre o jeito como ela falava. A calma de Ellen, sua voz clara, parecia aliviar a sensação de tragédia e drama que Sara estava sentindo, e seu enorme constrangimento acabou desaparecendo, deixando Sara se sentindo mais forte e melhor. Oh, realmente não importa, Sara respondeu. É melhor a gente se apressar ou vamos chegar tarde. E quando ela se sentou, cotovelos latejantes, roupas enlameadas, cadastros desamarrados e seus cabelos castanhos caindo nos olhos, ela se sentia melhor do que jamais se sentira sentada nessa cadeira. Não era lógico, mas era verdade. A caminhada a pé de Sara da escola para casa foi diferente naquele dia. Ao invés de se retirar para seus próprios calmos pensamentos, percebendo não muito mais que o estreito caminho na neve diante dela, Sara se sentia viva e alerta. Ela sentia vontade de cantar. Então foi o que ela fez. Cantarolando uma melodia familiar, ela se moveu alegremente por seu caminho, olhando os outros em seus caminhos pela pequena cidade. Enquanto passava pelo único restaurante da cidade, Sara pensou em parar para um lanche após a escola. Normalmente uma rosquinha de geleia e creme, ou um cone de sorvete de creme, ou uma pequena cesta de batatas fritas. Eram as coisas que a distraíam temporariamente do longo e cansativo dia que ela havia passado na escola. Eu ainda tenho todas as licenças da semana, Sara pensou, de pé na calçada em frente ao pequeno café. Mas ela decidiu não gastá-las quando se lembrava das constantes palavras da mãe. Não estrague seu jantar. Sara nunca tinha entendido essas palavras, porque ela estava sempre pronta a comer se o que era oferecido fosse bom. Era só quando o jantar não parecia bom,
ou mais importante, quando não cheirava tão bem que ela achava desculpas para não jantar, ou pelo menos para comer com moderação. A mim, parece que todo mundo é que estraga o jantar. Sara riu para si mesma enquanto continuava caminhando para casa. Ela realmente não precisava de nada hoje. De qualquer modo, afinal, hoje tudo deu realmente certo no mundo de Sara. Capítulo 4. Sara parou no topo da ponte da rua principal, olhando para o gelo embaixo para ver se ele parecia grosso bastante para atravessar sobre ele. Ela viu que algumas aves estavam em pé sobre o gelo e percebeu algumas pegadas de cães grandes na neve sobre o gelo, mas ela não achou que o gelo estivesse bem pronto para todo o seu peso. Inclusive seu casaco pesado, suas botas e uma sacola cheia de livros. Melhor esperar um pouco, Sara pensou, conforme olhava para baixo, para o rio gelado. Ao debruçar-se sobre o gelo, apoiada pelos trilhos enferrujados, que Sara acreditava estarem ali só para o seu próprio prazer pessoal, e sentindo-se melhor do que já havia se sentido há tanto tempo, ela decidiu ficar por um pouco para olhar para seu maravilhoso rio. Ela deixou cair sua bolsa de livros a seus pés e se encostou na grade de metal, seu lugar favorito em todo o mundo. Descansando e se inclinando e apreciando seu lugar, Sara sorria enquanto se lembrava do dia em que este velho gradeamento se transformou no poleiro perfeito pelo caminhão do Sr. Jackson, quando ele pisou no freio na estrada molhada de gelo para evitar bater em Harvey, o cão bacê da Sra. Peterson. Todos na cidade falaram sobre meses a respeito da sorte que o caminhão teve de não ir direto para dentro do rio. Sara estava surpresa como as pessoas sempre estavam especulando as coisas, fazendo-as parecer maior e pior do que elas realmente eram. Se o caminhão do Sr. Jackson tivesse caído no rio, bom, seria bastante diferente. Isso justificaria a grande confusão que todo mundo fazia. Ou se ele tivesse caído no rio e tivesse se afogado, isso seria mais uma razão para falarem. Mas ele não caiu no rio. Tanto quanto Sara podia entender, nenhum dano tinha vindo dele. Seu caminhão não foi danificado. O Sr. Jackson não tinha se machucado. Harvey ficou amedrontado e ficou em casa por vários dias, mas ele não estava machucado de nenhum modo. As pessoas simplesmente gostavam de se preocupar, Sara concluiu. Mas Sara ficou exultante quando descobriu seu novo poleiro inclinado. Grandes postes de aço com bitolas pesadas estavam agora dobradas sobre a água. Tão perfeitas, era como se tivessem sido feitas especialmente para agradar e encantar Sara. Debruçando-se sobre o rio e olhando para o fluxo abaixo, Sara podia ver o grande toco esticado ao longo do rio, e isso a fazia sorrir também. Aquele era outro acidente que lhe convinha perfeitamente. Uma das grandes árvores que cobriam as margens do rio havia sido seriamente danificada por uma tempestade de vento. Então, o fazendeiro, que era dono da terra, reuniu alguns voluntários da cidade e eles apararam todos os ramos da árvore, preparando-se para cortá-los. Sara não estava certa do motivo pelo qual havia tanta excitação em torno disso. Era apenas uma grande árvore antiga. O pai de Sara não a deixava chegar perto bastante para ouvir muito do que estavam falando. Mas Sara ouviu alguém dizer que estavam preocupados porque as linhas de energia poderiam estar muito próximas. Mas então as grandes serras começaram a se movimentar novamente e Sara não conseguiu escutar mais nada. Então ela ficou distante, como a maioria de todo mundo da cidade, para ver o grande evento. De repente, as serras ficaram quietas e Sara ouviu alguém gritar: "Oh, não!" Sara se lembrou de cobrir as orelhas e apertar os olhos fechados. Parecia que toda a cidade tremeu quando o imenso toco caiu livre. Mas quando Sara abriu seus olhos, ela gritou com prazer quando teve seu primeiro vislumbre de sua perfeita ponte de toco ligando os caminhos de terra em cada lado do rio. Enquanto Sara se deliciava em seu ninho mental, saindo por cima do rio, ela respirava profundamente, querendo sorver daquele bom cheiro do rio. Era hipnótico. As fragrâncias, o constante som da água.
Eu amo esse velho rio, Sara pensou, ainda olhando para seu grande toco que cruzava a passagem do fluxo do rio. Sara amava esticar as mãos buscando equilíbrio e ver quão rápido ela podia fugir através do toco. Ela nunca tinha medo, mas sempre estava consciente de que o menor deslize podia fazer com que ela caísse no rio. E Sara nunca cruzava o toco sem ouvir as palavras cautelosamente desconfortáveis de sua mãe soar em sua mente. Sara, fique longe daquele rio, você pode se afogar. Mas Sara não prestava muita atenção a essas palavras, não mais de qualquer maneira, porque ela sabia algo que a mãe não sabia. Sara sabia que não tinha como se afogar. Relaxada e em harmonia com o mundo, Sara estava em seu poleiro e se lembrava do que tinha acontecido àquele toco apenas 2 verões atrás. Foi no final da tarde e todas as tarefas de Sara tinham sido feitas. Ela então desceu para o rio. Ela tinha encostado-se em seu poleiro de metal por um pouco e então seguiu o caminho até o toco. O rio, cheio pelo derretimento da neve derretida, mais alto que o normal, a água estava, na verdade, lambendo o toco. Ela tinha se perguntado se era ou não uma boa ideia atravessar, mas então, com um estranho entusiasmo lunático, ela decidiu atravessar a precária ponte de toco. Assim que ela chegou perto do meio, ela pausou por um momento e virou-se lateralmente no tronco com os 2 pés virados para o fluxo, oscilando para frente e para trás, bem suavemente. Assim, ganhou seu equilíbrio e coragem. E então, do nada, apareceu um sarnento vira-lata Fuse, de Pittsfield, pulando na ponte, reconhecendo Sara com alegria, e pulando nela com força suficiente para derrubá-la no rio veloz. Bom, é isso, Sara pensou. Como minha mãe me avisou, vou me afogar. Mas as coisas aconteceram tão rápidas para Sara que nem deu tempo de ela pensar muito nisso, pois Sara se viu numa corrida tão maravilhosa e surpreendente conforme flutuava rapidamente fluxo abaixo, de costas, com os olhos olhando para cima, tendo uma das mais bonitas vistas que já tinha presenciado. Ela havia caminhado nessas margens centenas de vezes. Essa visão era bastante diferente da que ela tinha percebido antes. Gentilmente carregada nesse surpreendente curso incrível de água, ela podia ver o céu azul lá em cima, emoldurado por árvores de formas perfeitas, mais densas e esparsas, mais grossas e mais finas, tantos tons belos de verde. Sara não estava ciente de que a água estava muito fria. Ao invés disso, ela sentia como se estivesse flutuando num tapete mágico, suave e silenciosamente e com segurança. Por um momento, lhe pareceu estar ficando mais escuro. Enquanto Sara flutuava num bosque espesso de árvores ladeando o rio, ela quase não podia ver o céu. Uau, estas árvores são tão lindas, Sara disse bem alto. Ela nunca tinha andado tão longe pelo fluxo. As árvores eram exuberantes e encantadoras, e alguns de seus ramos estavam mergulhados dentro do rio. E então, um longo e amigável ramo pareceu alcançá-la na água para lhe dar a mão. Obrigada, árvore, Sara disse docemente, saindo do rio. Isso foi muito gentil de sua parte. Ela ficou na beira do rio, tonta, mas alegre, e tentou se orientar. Uau, Sara murmurou quando avistou o grande celeiro vermelho dos Peterson. Ela mal podia acreditar no que estava vendo. Ao que parecia para Sara apenas 1 ou 2 minutos, ela tinha flutuado por 5 milhas pelas pastagens e áreas agrícolas. Mas Sara não se importava nem um pouco com a longa caminhada para casa. Com delicioso entusiasmo pela vida, Sara se pôs a caminho de casa. Assim que pôde, ela tirou as roupas sujas e molhadas e as colocou na máquina de lavar, e rapidamente correu para um bom banho morno. Nada de dar à mãe mais uma coisa com a qual se preocupar, ela pensou. Isso não a faria se sentir mais segura. Sara deitou-se na água morna, sorrindo, com todos os tipos de folhas e lama e bichinhos do rio, fora de seu cabelo castanho encaracolado, sabendo com certeza que sua mãe estivera errada. Sara sabia que nunca se afogaria.